todo mundo, sejam bem-vindos à live de política. Hoje a gente vai falar sobre esse conceito. O Matheus já explica pra gente o que é a política, afinal, é um dos conceitos aí muito importantes. Acho que deve ser um conceito muito central, né, para a filosofia política. Ele vai explicar esse conceito pra gente, se tudo é política, se, sei lá, existem várias políticas diferentes, como os autores veem a política. Então, deixa uma curtida aí no vídeo, né, no vídeo dos Sabinos. Se puder, compartilha aí ele para todo mundo se inteirar mais desse conceito e se inscreva no canal da Saguinos para a gente continuar com esse projeto. Tem várias lives aqui, a gente fez toda semana desde o início do ano sobre conceitos diferentes. Talvez a gente continue, de repente, no semestre que vem, mas bem, ajuda aí a gente com esse projeto, né? Um grupo de estudos bem legal da PUC. Mas bem, Matheus, fala aí de você, fala aí do que você preparou, fala aí um pouquinho do conceito de política pra gente, já pode iniciar a tua apresentação. Beleza. Coloca aí os slides para mim, que aí eu vou aos pouquinhos iniciando, né? É bom que eu consigo ver os slides, Elanda, aqui, então, tipo, fica mais fácil. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Matheus. Eu sou formado em filosofia, na licenciatura pela PUC, e atualmente eu sou mestrando também em filosofia, também pela mesma universidade, né? Eu estou estudando o Estatuto Político da Solidão, em Hannah Arendt, que é uma pensadora alemã, e sou também membro fundador do grupo de estudo e pesquisa em Hannah Arendt da PUC-Rio. Eu tentei, então, trazer aqui para vocês hoje um pouquinho do conceito da Hannah Arendt sobre política, né? Mas eu queria, antes, de alguma maneira, né, já introduzir esse conceito dentro da filosofia política, né, dentro do pensamento político, para que a gente pudesse discutir, né? E, junto a isso, né, também tratar um pouquinho do conceito geral, né, do senso comum de política, como a gente pensa a política hoje, né? E se a política, de alguma maneira, valeria a pena, né, a ser insistida, né, a ser continuada enquanto uma área humana. Eu vou passando aqui então, Elan, se você tiver alguma pergunta, ou o pessoal deixar alguma pergunta ao longo, você me avisa, só para eu parar a transmissão dos slides e voltar para a tela onde vocês estão, tá bom? Ok. Eu pensei num percurso, então, para a gente fazer hoje, né, pensar algumas noções preliminares em relação à política, né, e já partir, né, para a pensadora que eu estudo, que é a Hannah Arendt, e já trazer algumas significações que ela traz para esse conceito, né, e para essa palavra ao longo da obra dela. Em terceiro, né, eu pensei em trazer um pouquinho do conceito da Hannah Arendt também de totalitarismo, né, fazer isso de forma muito breve, porque inclusive já tem um vídeo aqui no canal com Marcelo Capello explicando esse conceito de totalitarismo. E, por final, né, falar sobre aquilo que compõe a política de alguma maneira, que é justamente a ação e a liberdade. E como essas três coisas se relacionam, né, e como essas três coisas são fundamentais na obra da Hannah Arendt para um diálogo sobre a política. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a palavra política, então, né, já a partir, de alguma maneira, da palavra que inspirou nossa palavra em português, política, né, que é politikos, né, uma palavra grega, né, aqui do grego ático, em que significa, de alguma maneira, né, uma coisa relacionada aos grupos sociais da polis, né, uma atividade social da polis. A polis, né, grega, é justamente a cidade-estado grega, né, onde acontece a política, né, e a gente tem como um grande exemplo da polis Atenas, né, que foi o grande centro da democracia grega, que inspirou tanto a nossa democracia que a gente tem hoje, por exemplo. A política, ela geralmente é pensada, né, enfim, a partir desses significados, desses significantes gregos, né, como uma organização e como a administração dos estados. Eu queria trazer justamente a Hannah Arendt aqui, né, para vocês, porque eu acho que ela pensa na contramão disso, ou melhor, pensa na política como algo que não necessariamente está vinculado, né, à administração de um Estado, né, mas está vinculado, de alguma maneira, à prática da liberdade. Mas voltando nesse aspecto, né, que eu acho que é muito importante, quando a gente pensa política hoje, geralmente a gente pensa política realmente como organização, como administração dos Estados, né, e não à toa a gente pensa política como algo ligado aos partidos políticos, por exemplo, né? Esses partidos que são formados, né, a nível nacional, né, e que lutam nas eleições, né, pelo voto das pessoas para que, de alguma maneira, eles consigam, né, estar no poder, né? E a gente usa sempre esses tipos de referências ao poder, né? Estar no poder, né, ser poderoso, dentre outras coisas. Já começando, né, de alguma maneira, a fazer essa diferenciação na Arendt, né, poder não é, em Arendt, o que a gente chama de poder comumente, né? O que a gente chama, por exemplo, alguém muito poderoso, algo relacionado assim, né, tem a ver em Arendt com vigor.
Vigor seria uma característica particular de uma pessoa, né, ou grupo específico, né, que teria a ver justamente com essa capacidade de abrir portas, né, como a gente fala, né, o poder abre portas, dentre outras coisas. E esse poder, né, esse vigor, desculpa, ele tem a ver, por exemplo, com características morais de determinada pessoa, tem a ver com características físicas, dentre outras coisas, né, que formam isso que se chama de vigor. Mas, né, o que eu acho que é muito importante a gente lembrar, né, o quanto a palavra política, em específico no Brasil, né, é totalmente descreditada por boa parte da população. E aqui eu acho que a gente faz um esforço, né, quando a gente pensa na Hannah Arendt, em direcionar a política para outros modos, né, e pensar a política muito mais ligada, por exemplo, à prática da felicidade, né, a prática do estar entre outras pessoas, né, e ter felicidade com esse aparecer de alguma maneira. A política, então, né, e a gente pode pensar a política já desde a Grécia, né, envolve sempre os muitos, né, sejam esses muitos incluídos ou excluídos da política. Se a gente pensa uma república, por exemplo, né, uma república democrática, a gente vai pensar justamente uma inclusão desses muitos. Né. Se a gente pensa em uma tirania, que é um governo tanto arbitrário quanto ilegal, né, a gente vai pensar em uma exclusão, né, desses muitos pelo pouco, ou, né, pelo único, na verdade, que é o tirano, né, que vai governar com mão de ferro, né, e vai impor as próprias leis. Mas essas questões, né, essas reflexões sobre a filosofia política, né, como, por exemplo, uma questão clássica da filosofia política, né, quem deve governar, né, já estão presentes desde a República de Platão. Se a gente lembra, por exemplo, né, depois lá dos pré-socráticos, a gente tem uma virada em direção aos negócios humanos, né, lá com Sócrates, e Platão vai tentar pensar o modelo político. E para Hannah Arendt, isso é fundamental. Né, a gente pensar como os modelos políticos afetaram a filosofia política, né? E no caso da Hannah Arendt, como a gente pode pensar uma política que não seja submetida à filosofia, né? Que não seja submetida a um exercício do pensamento que molda determinado modelo para que seja aplicado na realidade. E, pelo contrário, para que a gente pense novas formas de conviver, né? Novas formas de estar entre os homens. Seguindo, então, né, já colocando essa discussão que eu já estava colocando antes, né, quando a gente pensa na história da filosofia, né, a gente pensa a história da filosofia política, por exemplo, né, a gente pensa sempre num domínio da política, né, ou seja, nesse domínio dos muitos, né, na idealização de um governo que submeteria esses muitos, uma idealização do governo que submeteria a ação desses muitos, né, em torno de um ideal. Né? Seja esse ideal, por exemplo, o Estado marxista, né? ou o comunismo, né? Que seria colocado depois desse Estado, né? Enfim, que seria finalmente, né? A teleologia marxista. A gente pode pensar também um Estado hegeliano, né? Que seria um Estado da burguesia, de algum modo, né? Pensando de uma forma geral. A gente pode pensar o Estado kantiano. Né? Todas essas formas, para Hannah Arendt, né? São formas da filosofia política de tentar, de alguma maneira, de controlar, né? De tentar submeter essa pluralidade dos homens, né? E essa ação dos homens, esse modo que os homens têm de agir diante de atos e palavras e colocar coisas novas no mundo, né? Sob o modelo. Né? Ou seja, a filosofia política, a história da filosofia política para Hannah Arendt, né, é uma história da submissão do novo, né, sob determinados conceitos, sob determinadas teorias, sob determinados paradigmas, como, por exemplo, o Estado de Platão, o Estado de Kant, o Estado de Hegel, e a gente pode pensar outras formas de Estado aí ao longo da filosofia política. A Hannah Arendt, então, vai buscar romper com isso que ela chama de tradição do pensamento, né? Isso ela chama tanto uma tradição de pensamento literário quanto um pensamento filosófico, né? E vai buscar propor, né, novas formas da gente pensar política, né? Novas formas de pensar essa convivência dos muitos, né, que não esteja sob um paradigma de um determinado modelo, né, de um determinado estado, de um determinado formato pré-pronto. Hannah Arendt, então, né, isso ela vai fazer durante uma entrevista, né, ela vai negar o status de filósofa da política, né, e ela vai se chamar de pensadora da política, porque justamente ela vê a filosofia política como uma forma de submissão desses muitos, como uma forma de submissão do novo, né, como uma forma de submissão dessas coisas que acontecem na polis, né, a um determinado modelo. Vamos pensar, então, né, onde se localiza a política em Arendt, só para indicar para vocês alguns locais em que vocês podem começar, por exemplo, a estudar, caso vocês não conheçam, né, a política, né, a filosofia política, ou então até mesmo a filosofia, né, a política em Hannah Arendt. Algumas recomendações que eu dou para começar seria, então, primeiro, né, o Origens do Totalitarismo, que de alguma maneira a Hannah Arendt vai descrever nesse livro, né, o que não seria a experiência da política, né, o que seria a experiência mais radical antipolítica que a gente pode ter, né. A Condição Humana, que de alguma maneira ela vai tentar fazer uma fenomenologia da vida ativa, né, ou seja, das atividades do labor, né, do trabalho e da ação.
Não cabe, enfim, ficar explicando aqui cada uma dessas atividades, mas, por exemplo, a atividade da ação, né, inclui a política, né? Inclui esse fazer político, inclui essa questão de colocar novas coisas no mundo, né? E quando eu digo colocar novas coisas no mundo, eu estou falando, por exemplo, de discursos, de atos, de palavras que sejam colocadas pelos homens que possam mudar o curso da história, por exemplo, né? Ou o curso de uma história pré-determinada, uma história que seria pensada, né, enquanto uma teleologia pelos homens, né? Porque para Arendt, quando a gente pensa política, a gente está pensando em novidade. A gente está pensando em algo que a gente não pode calcular a trajetória, né? Não há relação na política para Hannah Arendt de causa e efeito. Então vai haver justamente, né, para Hannah Arendt, uma pluralidade da política, uma espontaneidade, né? As coisas surgem quando os homens atuam em público. Então é isso que a Hannah Arendt vai fazer na Condição Humana, né? E recomendo também um terceiro livro, que foi publicado aqui no Brasil também, eu já vou mostrar as edições brasileiras desses livros, que é O que é a Política, que é um livro de fragmentos, né? Um livro de fragmentos compilados, né, sobre obras póstumas da Hannah Arendt, que são interessantes também para pensar essas definições da política, né? Lá que Hannah Arendt vai pensar, por exemplo, né, uma introdução à política e uma introdução na política, né, a diferença entre esses dois termos, de alguma forma, enfim, dentre outras questões interessantes. Aqui, né, estão justamente as três edições, né, que eu disse para vocês aqui, que a gente tem em português, né, brasileiro: O Aristotalitarismo, traduzido pela Companhia de Bolso, né, a Companhia das Letras, que é a Companhia de Bolso, né? A Condição Humana, que a gente tem uma tradução da Florência Universitária, né? Eu prefiro essa 10ª edição do que a edição revisitada. E a gente tem também O que é a Política, traduzido pela Bertrand Brasil. Eu trouxe aqui apenas para vocês conhecerem mais ou menos os livros, né, que eu vou tratar aqui durante a apresentação, e onde vocês podem começar a estudar política em Hannah Arendt. Bom, o conceito de política em Hannah Arendt talvez seja um dos conceitos mais centrais na obra dela, né? Talvez seja o conceito central, né? E esse conceito ele vai estar espalhado, né, desde da tese de doutorado dela, que é o conceito de amor em Santo Agostinho, né, até o último livro dela, que é A Vida do Espírito, né, que é justamente lançado em 1975. Né? Escrito em 1975, né, no último ano de vida da Hannah Arendt. A Hannah Arendt vai morrer nesse mesmo ano, compondo a terceira parte desse livro, né, mas o livro é publicado em 77. Mas você vê, né, esse conceito de política, né, ou seu avesso, de alguma maneira, a antipolítica, espalhada na obra da Hannah Arendt, né? Então você vê, por exemplo, esse conceito já na tese de doutorado, quando a Hannah Arendt vai pensar o amor ao mundo, por exemplo, né, o amor mundi, né, essa responsabilidade que a gente tem diante do mundo, né, a partir do momento que a gente está no mundo, né, isso obviamente é inspiração do Heidegger, né? E você vai ver posteriormente, né, os livros que a Hannah Arendt se fez como pensadora, né, como, por exemplo, Origem do Totalitarismo, um livro super importante do século passado, né, para entender tanto o nazismo quanto o stalinismo. A Condição Humana, então, que eu já falei, né, que é um livro de 58 também, é um livro preeminentemente político, né? Ele vai ter essa descrição das atividades da ação, por exemplo, que são atividades essencialmente políticas nesse livro, né? Você vai ter o confronto que a Hannah Arendt vai ter, né, com Adolf Eichmann, que foi um oficial nazista, no Eichmann em Jerusalém, né, o resultado do conflito que ela teve dentro do tribunal, né? Então, a Hannah Arendt se confrontou com Eichmann, querendo entender, né, como seria um nazista, né, em carne e osso, e o resultado disso, né, seria o tal conceito de banalidade do mal, né, que inclusive é citado apenas 2 vezes durante todo o texto. E no final, né, a gente tem na Vida do Espírito uma ligação da Hannah Arendt, a gente tem uma série de textos, né, antes mesmo do Vida do Espírito, né, com a atividade do pensamento, né? Política, então, e pensamento aparecem aqui como questões fundamentais, né? E aqui na Vida do Espírito, ela está tentando descrever justamente as atividades do espírito, né, mas em muitos momentos a Hannah Arendt vai voltar, né, a pensar a política, a pensar a relação entre pensamento e política, né? Como o nosso pensamento implica a política, né? Como o nosso pensamento, impacta na política. Vamos pensar, então, né, o que seria para Hannah Arendt a experiência radical da antipolítica, que é justamente o totalitarismo. Elan, não sei se você vai querer colocar alguma pergunta já aqui durante a apresentação, ou se a gente continua. O que você acha? Eu acho que é legal introduzir algumas questões. Agora, posso começar? Perfeito, pode sim. Ok. Cadê? Eu perguntei. A política, você falou muito da reunião de pessoas, né, ou dos homens e tal. Então, a política, nesse sentido aí que você está tentando colocar, pelo menos é um fenômeno apenas humano, né? Você não teria política nos animais ou em animais não humanos?
que você acha? A princípio a Hannah Arendt ela vai partir da definição do Heidegger também, né, de alguma maneira, sobre o homem. Né? Então, o homem é aquele único animal que é político por excelência. Né? Isso também tem inspiração do Aristóteles, obviamente. Né? Mas a gente pode pensar alguns aspectos assim, relativos à política, né? Mas acho que não com essa preocupação que a Hannah Arendt está trazendo, por exemplo. Né? Não sei, o que você acha, assim, de repente, a gente pensar, né, a aparição dos chimpanzés, né, em atos e, enfim, em gestos, algo assim, né, que não seja exatamente palavras, né? Eu não sei se, por exemplo, né, em uma ação de um chimpanzé a gente teria um aparecimento, né, como a gente fala, por exemplo, de um aparecimento enquanto identidade, né, dos homens. Né? Mas a gente pode tentar, enfim, esgarçar o conceito aí da Hannah Arendt e pensar isso especificamente. Tipo... É que a Hannah Arendt, ela pensa política meio que num sentido de que se você tem um governo totalitário, alguma coisa nesse sentido, você não está tendo política, né? Política é aquela livre relação entre cidadãos, Sim. alguma coisa assim. Sim, Mas aí porque, o ponto é que os animais, às vezes, eles têm uma relação meio tirânica, né? Sei lá. Tudo bem, tem vários tipos de estruturas sociais dentro dos macacos, por exemplo, do grupo dos primatas. Tem umas que são realmente, tem o líder lá e ele manda em todo mundo, mas tem os macacos, por exemplo, os bonobos, que eles são um negócio meio, dá pra pensar política mais no sentido arendtiano, assim, né? Um negócio mais de trocas sociais, sei lá. Mas o que eu acho que é mais interessante é pensar se existe algum tipo de, por exemplo, se as estruturas sociais dos macacos, sei lá, desses macacos daqui é diferente daqueles macacos de lá, sendo que são da mesma espécie. Assim, pelo que eu vi, né, eu discuti isso com a Yasmin Haddad, que ela pesquisa sobre filosofia da biologia, ela disse que sim, tem diferenças culturais, digamos assim, né? Eles têm comportamentos que um vão manifestar que o outro não vai manifestar, estruturas hierárquicas que um vai manifestar que o outro não vai manifestar. Tem isso nas baleias também, uma baleia, se você pegar uma baleia de um lugar e botar em outra, ela não vai conseguir entender as outras, né? Porque elas cantam de um jeito específico, quase como se fosse uma linguagem específica da vida. Então, acho que, sei lá, faria sentido alastrar para os animais, mas eu não sei o sentido da Arendt especificamente, né? Porque parece que, sei lá, um totalitarismo não faria sentido para ela. A tirania, por exemplo, já é um sistema que exclui a política, né? Porque exclui justamente o âmbito público, de alguma maneira. Né? Eu vou falar sobre isso, inclusive, lá quando for falar sobre totalitarismo, rapidinho, né? Mas a tirania é isso, né? Como há um único homem que governa, né? E é um governo tanto arbitrário, né? Quanto ilegal, né? Não há política, porque o espaço público é vetado. Né? Então, os homens não têm como interagir em público, né? Porque não há espaço público, né? Não há espaço para agir de alguma maneira. Mas, eu não sei, assim, eu acho que muitos... Talvez a gente possa pensar algum sentido político, mas, novamente, né, ainda não em relação a Hannah Arendt. Né? Porque quando a gente pensa a política em Hannah Arendt, né, a gente está pensando, inclusive, em um momento em que os homens aparecem uns para os outros. Né? Você tem como dar a identidade deles, né, a partir dessa aparição. Por exemplo, né, a gente conhece o Martin Luther King, né, através dos atos e palavras dele. Né? Através, por exemplo, do discurso I Have a Dream. Né? A gente dá determinada identidade ao Martin Luther King, né, por conta dos atos e palavras que ele fez durante a história. Né? Então, não sei. Então, assim, o negócio é a linguagem, né? O ponto dela é mais sobre a linguagem. Tá. Sim. Ok. Outra questão que eu tenho aqui é se numa relação de... Você falou, né, disso, não tem relação de causa e efeito na política. A gente não deveria confiar, então, em estatística, por exemplo, para votar, né? Porque a gente leva muito em conta isso, né? Tal coisa vai acontecer, vai gerar tal efeito, tananã. Né? Tem previsões, né? Previsões de estatística também que levam muito em consideração esses efeitos causais. Então, a gente deveria ignorar essas coisas na hora de tomar decisões políticas, né? Se a gente for tomar ao pé da letra o que a Arendt está dizendo, ou não, ou eu estou interpretando errado, sei lá. Eu acho que não, né? Eu acho que a gente pode pensar o seguinte. A Hannah Arendt tem um outro conceito, né? Que é o conceito de compreensão. Né? O conceito de compreensão para Hannah Arendt, né, tem um pouco esse sentido, né? Que a gente usa geralmente, né? O compreender algo, etc. Mas tem a ver também com estar no mundo, né? E se reconciliar com esse mundo de alguma maneira, né? Ou seja, estar no mundo conseguindo habitar o mundo enquanto casa. Né? Você entende que você está no mundo, você tem um lugar no mundo que você pode, por exemplo, realizar política também. Né? O conceito de compreensão, então, ele tem algumas etapas, né? Não lembro se exatamente o Marcelo já comentou isso em alguma live dos Sanguíneos, eu acho que não. Né? Mas o Marcelo, inclusive, pode explicar isso melhor do que eu.
A Hannah Arendt tem um conceito de compreensão preliminar, né, que vai incluir, inclusive, né, esse conceito das estatísticas. Né? Então, por exemplo, compreender, né, a realidade através de estatísticas, né, seria assim, menos elevado hierarquicamente, né, do que uma compreensão, né, bem feita posteriormente. Né? Só que essa compreensão, de alguma maneira, ela só vem depois que os eventos, né, enfim, estão bem localizados. Né? Ela só vem depois que os eventos já têm um determinado fecho. Né? Já estaria um pouco mais perto daquela coisa do Hegel, né, a coruja de Minerva, né, enfim, sai ao amanhecer. Né? Embora eu acho que a gente não precisa compreender somente quando os eventos terminam, né, segundo a Hannah Arendt. Mas, de alguma maneira, né, as estatísticas seriam para a gente na política, se a gente pensar a partir da Hannah Arendt, né, como um certo apoio, né, com uma certa percepção da coisa. Mas é possível que, por exemplo, né, na véspera da eleição, a gente tenha, né, uns 50-30, né, e de repente a gente se surpreenda. Né? Eu acho que isso que a Hannah Arendt reserva de alguma maneira. Né? A política, ela tem as suas novidades. Né? E é possível que, por exemplo, né, um movimento, sei lá, como Vira-Voto, né, acabe elegendo realmente algum representante que a gente não esperava eleger. Né? Então, acho que a estatística ela tem uma parte importante, né, na compreensão da realidade, né, tanto que ela está incluída aí na compreensão, né, da Hannah Arendt, que também é um conceito muito importante para ela, mas, né, a estatística ela não garante, né, uma determinada coisa. Né, ela não garante uma determinada quantidade de votos, por exemplo. Né. Você pode votar, as urnas podem abrir e você perceber que os votos foram completamente diferentes daquilo que foi previsto antes. Acho que seria mais ou menos por aí que a Hannah Arendt abordaria a coisa. Ok, isso em relação à estatística, né? Porque realmente acho que nem o maior estatístico diria que, sei lá, a estatística é infalível, né? Alguma coisa assim. Uhum. Mas e quanto à história, né? Porque a gente leva em consideração também certos acontecimentos históricos do passado para prever o que as pessoas vão fazer no futuro. Então, Uhum. a história também entraria no mesmo balaio da estatística, né? Ela, sei lá, pode ser que tenha uma novidade histórica, né? De qualquer forma. Então, a gente. O ponto é como é que você concilia essa visão de política sem causa e efeito, né? Ou pelo menos sem determinismo, né? Ou pelo menos a confiança em tendências mínimas da política. Uhum. E esse apoio à possibilidade de você poder confiar na análise de eventos históricos passados ou nas estatísticas, né? Porque no fim das contas essas coisas dependem de que haja uma causalidade mínima, né? Mesmo que você não tenha ciência de todos os elementos ali envolvidos, né? Então, como é que tu vê isso? Tu acha que essas coisas são incompatíveis de alguma forma? Ou, sei lá, tá vendo do ponto de vista mais pragmático, né? Sei lá, pragmaticamente, o ideal é não tentar pensar em causa e efeito na política, ou realmente não existe, enfim. O que tu acha disso? Principalmente Eu acho pensando que seria o nesse seguinte, aspecto aí da história. a gente consegue pensar, né, uma determinada relação de causa e efeito para o passado, né, porque a coisa já aconteceu e a gente sabe que determinado fenômeno, né, influenciou determinado acontecimento histórico. Mas quando a gente pensa o presente, eu acho que o que a Hannah Arendt diria, de alguma maneira, né, é que justamente não tem como a gente prever. Né? Porque para ela, por exemplo, toda vez que um homem age, né, ele influencia numa teia de relações. Né? Imagina uma teia de aranha, por exemplo. Né? Então, uma determinada aranha, né, move a teia aqui de um canto. Né? E a teia vai mover em vários aspectos, né, que não tem como a gente prever. Assim, mesmo que a gente tivesse um supercomputador, por exemplo. Né? Então, para Hannah Arendt, essa é a questão. Assim, a gente não pode prever o futuro, de algum modo. Né? O futuro ele é imprevisível. Por quê? Porque os homens agem. Né? E quando eles agem, eles estão colocando algo de novo no mundo. Né? Estão colocando algo que não era esperado. E aí, justamente, por isso não seria possível prever. Né? Então, para Hannah Arendt, novamente, né, a estatística seria só uma questão de, olha, você pode se basear aqui, né, um pouco, enfim, você pode tentar seguir essa estatística para fazer um voto útil, por exemplo. Né? O que geralmente a gente faz nas eleições. Né? Mas, né, pode ser que, por exemplo, um movimento político como Vira-Voto, né, mude completamente esse cenário. Acho que seria isso. Assim. O futuro, né, enfim, naquele ditado popular, né, o futuro a Deus pertence. Né? Mas até na Hannah Arendt, né, nem mesmo Deus conseguiria prever, né, o que vai acontecer na história. Então seria mais ou menos isso. Uma blasfêmia. Oh, mentira. O Arthur perguntou qual seria a diferença entre o conceito de política e ação e Arendt? Eu vou Qual abordar é a já já. diferença entre... Ah, ok. Então a gente entra nessa questão depois. Beleza.
Tem mais alguma pergunta, Elan, que quero colocar aí? Ou posso seguir com a apresentação? Pode seguir, pode seguir. Beleza, vamos lá então. Arthur, valeu pela pergunta. Eu já vou responder já quando a gente entrar na terceira parte da apresentação. Voltando então, né, para a Arendt e o totalitarismo, novamente, né, essa experiência do totalitarismo seria para Hannah Arendt a negação radical da política. Né? Então, o totalitarismo ele seria aquilo que vai interferir na política, né? Não apenas no campo da ação, né, com aquilo que ela chama de terror, né, que vocês provavelmente já viram com o Marcelo lá na live dos Saguinos, né, anterior, e vai influenciar também no pensamento dos homens, porque de alguma maneira o totalitarismo ele vai tentar intervir no pensamento dos homens, né? Enfim, interceptar o pensamento dos homens através da ideologia. Isso eu coloquei uma citação breve da Hannah Arendt, mas eu não queria me deter nela exatamente lendo, né? A Hannah Arendt vai dizer o seguinte, que o dia decisivo, né, para ela, né, e o que gerou, né, boa parte da obra que ela construiu foi justamente o momento em que ela percebeu que a existência dos campos de concentração. Né? Primeiro eles tentaram, a Hannah Arendt, né, e o marido tentaram fingir tentaram negar, né, tentaram, enfim, tiveram uma atitude, né, de negação realmente, não conseguiam acreditar que um absurdo desse, né, teria acontecido na realidade. O marido dela, inclusive, era historiador, ela fala, né, era da área militar, e isso não teria a mínima utilidade para uma guerra, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Né? Mas os nazistas, da mesma forma, né, fizeram o que fizeram, mesmo que não tivesse nenhuma utilidade. Por quê? Né? Isso tem justamente a ver com o inimigo objetivo no nazismo. Né? É necessário para o totalitarismo, né, e aqui no caso o totalitarismo de Hitler, né, haver um inimigo objetivo, né, para que ele pudesse ser justamente sacrificado, né, em torno da história. Então, há um choque na Hannah Arendt, né, quando ela se depara com essa existência dos campos de concentração, né, e vai ser isso, por exemplo, que vai dar origem, né, a origem do totalitarismo, enfim, dentre outras obras importantes da Hannah Arendt. Para Hannah Arendt, então, né, quando a gente pensa as formas de governo, né, ao longo da história, né, a gente pensa, por exemplo, através dos critérios de Aristóteles, né, que enfim, permaneceram durante séculos de filosofia política, permaneceram durante séculos de humanidade, né, e de ação humana, né, a gente pensa em critérios qualitativos e quantitativos. Né. Quando a gente pensa em critérios quantitativos, né, a gente pensa, por exemplo, né, um governo de um só, né, um governo de poucos, ou um governo de todos, né, a gente tem determinadas características atribuídas se esse governo é bom, né, ou se esse governo é corrupto, né, se essa forma de governo é boa ou corrupta. Então, por exemplo, o governo de um só que é bom, né, para Aristóteles, né, é a monarquia. Né? Um governo de um só que é corrupto é a tirania, porque ele vai ser tanto arbitrário quanto ilegal. Né? O governo de poucos que é bom, na visão de Aristóteles, né, seria a aristocracia. Um governo de poucos que é ruim, né, uma forma corrupta, é a oligarquia. Um governo de todos que é bom, né, seria justamente a politeia. Né? Um governo de todos que é ruim é a demagogia. Eu não vou me deter novamente nessas formas de governo, mas eu quero apenas introduzir elas, né, enfim, critérios já da filosofia política, né, para a gente pensar uma terrível novidade. Né, para a gente pensar um momento em que esses critérios, né, da filosofia política, né, não vão dar conta de um novo fenômeno, que é justamente o totalitarismo, né, e segundo a visão da Hannah Arendt. Então diz a Hannah Arendt, né, que o totalitarismo é uma terrível novidade. Né, e ele surge, né, destruindo a própria alternativa, né, aqui cito a Hannah Arendt, sobre a qual se baseiam na filosofia política todas as definições da essência dos governos, isto é, a alternativa entre o poder arbitrário e o poder legítimo. Né? Na visão da Hannah Arendt, né, o totalitarismo, que é esse governo com apoio das massas, né, terror, ideologia, né, ele não, né, é um governo nem arbitrário, nem legítimo. Né? Mas, ao mesmo tempo, também não é, né, o contrário, ou seja, não há no totalitarismo formas possíveis de se identificar, né, se esse poder, né, arbitrário, né, é legítimo ou é ilegítimo, né? Se ele é arbitrário ou se não é. Porque justamente, né, o governo totalitário, por exemplo, ele vai tentar invocar, né, uma lei que seria inclusive uma lei acima dos próprios homens, né, que é aquilo que eles chamam de lei do movimento. Né? A gente vê então como exemplo, né, de governos totalitários o governo de Stalin, né, na União Soviética, e o governo de Hitler na Alemanha. E por que o governo, né, totalitário ele não é arbitrário? Porque ele segue justamente a lei do movimento. O que seria a lei do movimento? Né? A lei do movimento ela é tomada de inspiração, né, por esses governos totalitários, né, das filosofias modernas da história. Né? Então, essas filosofias, né, que vão tentar pensar de alguma maneira, né, um modelo político para o futuro, um modelo político, né, ou pensar o futuro, né, como o futuro será de alguma maneira, né, esse movimento influenciou, né, na construção do totalitarismo de alguma maneira, no pensamento da Hannah Arendt. Né. Ela vai dizer, por exemplo, que o pensamento de Darwin, né, vai ser virtualizado pelo nazismo, ou seja, né, o pensamento nazista não é o pensamento de Darwin, né, mas o pensamento de Darwin vai ser virtualizado pelo nazismo para que se possa criar justamente, né, a lei da natureza.
Né? Então, segundo o nazismo, há uma lei da natureza que dita que, por exemplo, as raças, né, menos fortes, né, e aí você já vê que não tem nada a ver com Darwin especificamente, né, as raças menos fortes, né, as raças fracas, elas devem não, desculpa, a história já decretou que essas raças, né, serão exterminadas. Já no totalitarismo stalinista, por exemplo, né, a história já decretou que determinadas classes sociais, né, serão eliminadas. O que o totalitarismo vai fazer, então? Né? Ele vai tentar acelerar essa história. Ou seja, o totalitarismo vai tentar sacrificar os homens, né, ou seja, a pluralidade dos homens, para que construa um grande homem, né, um homem que seja o exemplo do homem, né, o homem do futuro, de alguma maneira. Né, e construa justamente esse futuro que foi esperado por essas civilizações. Para Hannah Arendt, isso vai ser justamente uma experiência antipolítica. Por quê? Né? No totalitarismo, né, está se sacrificando, né, os homens, ou seja, a experiência da pluralidade, né, em torno do homem, né, em torno dessa unidade. Né? E há aí, justamente, né, uma tentativa de aplicar, né, um determinado conceito de história, né, nos homens, na política, né, nas formas dos homens de agir, né, e estar entre os outros. Se a gente pensa, então, a tirania enquanto um deserto, né, esse espaço em que os homens estão muito afastados uns dos outros e eles não conseguem fazer política, né, e a tirania, né, ainda tem algo que conserva, né, que é o âmbito privado, então os homens mantêm suas atividades criativas intactas, né, já no totalitarismo, né, vai haver como um cinturão de ferro, né, entre os homens, ou seja, os homens vão ser esmagados uns contra os outros, né, então não vai haver nenhum tipo de espaço entre eles para que eles possam agir. Né. Então, há justamente aí um espaço impossível da ação e da liberdade, porque a ação, segundo a Hannah Arendt, né, depende de algo que é o espaço da liberdade. Né? A liberdade, para Hannah Arendt, é essencialmente espaço. Né? Por exemplo, a gente define o espaço da liberdade, né, através das nossas leis, né? Mostrando onde os homens podem, mostrando justamente onde os homens não podem atuar. Né? Mas a gente não vai rastrear justamente o que os homens podem fazer. Né? Você não vê, por exemplo, uma Constituição republicana nem que diga os homens devem fazer tal coisa. Né? Pelo contrário, né? Diz não devemos fazer tal coisa. Né? Vai se basear em determinada forma de governo que exclui tais formas não possíveis de serem atuadas dentro dessa república. Né? Então, justamente o totalitarismo, né, diferente da tirania, por exemplo, vai interferir na esfera pública, na esfera privada e na esfera social. Se no momento da tirania, por exemplo, a esfera privada estava intacta, né, ou seja, essa esfera da intimidade entre os homens, né, essa esfera que não é justamente a esfera em que os homens aparecem, né, no totalitarismo vai haver justamente uma invasão disso, né, fazendo com que, por exemplo, né, coisas privadas, como por exemplo um clube de xadrez, né, vire necessariamente um clube de xadrez soviético. Né. Para o totalitarismo, ou você adere a ele, né, ou você se extingue de alguma maneira. Então há no totalitarismo, né, uma relação muito forte, né, entre solidão, né, e ideologia. Né? Acho que aqui não cabe muito a gente ficar explicitando esses termos, né, principalmente que eu quero expor aqui para vocês a área positiva, né, o espaço positivo do pensamento da Hannah Arendt, né, onde ela vai ditar coisas sobre a política, né, onde ela vai dizer coisas sobre a política, né, e não simplesmente vai dizer o que não é a política. Mas a ideologia, né, é uma forma de afastar os homens da realidade. Né, e afastando os homens da realidade, né, está se afastando desse espaço de convivência entre os homens. Né. Então, se a solidão, né, segundo a Hannah Arendt no origem do totalitarismo, já foi uma experiência limite, né, uma experiência que acontecia, por exemplo, na velhice, né, ela começou a ser cada vez mais, né, e também em governos democráticos, né, a experiência radical da vida entre os homens. Né. Então, cada vez nós temos massas, né, sociedade de massas, sociedade de homens solitários. Né. Na tirania, né, os homens eles são afastados pelo medo, né, pelo medo do tirano. Né, tanto o medo do tirano pelos homens, né, quanto o medo dos homens pelo tirano. Então vai haver aqui justamente um afastamento da esfera pública, né? E a tirania já não vai ser política, né? Mas no totalitarismo vai haver uma radicalização disso, né? O medo, inclusive, né? E o isolamento, eles são fundamentais, né, para que haja o totalitarismo. Né? Mas o totalitarismo ele vai ser uma experiência tão radical que ele vai afetar também algo que é importante para a política, que é o pensamento. Né? Porque o pensamento ele vai influenciar na política através do juízo. Né? Também não vou aplicar aqui, vou continuar aqui a discussão sobre o juízo especificamente, porque a gente quer saber da política especificamente. Né? Mas já apontando para alguma maneira, né, o que seria uma forma essencial para a Hannah Arendt de política, né, uma forma de governo essencial para acontecer a política, seria, por exemplo, a república. Né? A república para Hannah Arendt, né, em que você tem, por exemplo, o princípio de ação, né, não o medo, que é específico da tirania, nem a ideologia, que é específico do totalitarismo, mas a gente tem a virtude. Né? Então, justamente esse momento que os homens vão agir, né,
para a virtude, né? Vão agir virtuosamente. E aí já é justamente uma necessidade, né, de os homens entrarem em contato consigo mesmos, né, de pensarem para que eles sejam virtuosos. Então, por exemplo, a solitude vai ser um diálogo de um eu com minha consciência, né, de um eu comigo mesmo, né, e que vai acontecer na esfera privada. Elan, não sei se você quer trazer as perguntas aqui, antes da gente entrar na ação e política, né, mas eu acho que pode ser interessante. O que você acha? Quero sim, quero sim. Cadê? Ó, quais as vantagens de pensar o conceito de política e a maneira da Hannah Arendt, né? O que a gente ganha pensando do jeito que ela está pensando política, né? Ou, sei lá, usando o termo do jeito que ela está usando. Uhum. Eu acho que, por exemplo, né, quando a gente pensa o conceito de política da Hannah Arendt, né, a gente pensa um conceito de política que não seja partidário, por exemplo, né, em que a gente possa pensar, né, política fora dos partidos. Né. Eu já vou já explicitar, né, o conceito de política, mas o conceito de política para Hannah Arendt, por exemplo, não é um conceito administrativo. Né. Pouco importa para Hannah Arendt se você administra bem ou não o Estado. Né. Importa se os homens aparecem ou não em público. Né. Importa se os homens atuam ou não. Importa se você consegue identificar ou não as pessoas em público. Né. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no conceito de política da Hannah Arendt, eu acho que a gente, inclusive, inclui vários fenômenos, né, que não seriam fenômenos partidários. Por exemplo, se a gente pensa, né, um movimento belíssimo que teve no Brasil, né, que foram os índios em movimento, né, capitaneados, inclusive, lá pelo Ailton Krenak. Né, a gente pode pensar o conceito de política em diálogo com isso, né, quando a gente pensa o conceito de política em diálogo a partir da Hannah Arendt. Né. Então, o Krenak, por exemplo, né, e várias etnias indígenas, né, várias outras, o Krenak como representante, né, da etnia Krenak, né, e várias outras pessoas, né, de outras etnias indígenas, né, puderam justamente, né, perceberam em algum momento que tinham que bater perna pelo Brasil, né, para que pudessem, de alguma maneira, influenciar definitivamente, né, na Constituição de 88, por exemplo, né, influenciarem definitivamente na Constituinte, né, influenciarem nos direitos indígenas que estavam sendo colocados em pautas, né, a partir da Constituição, né, e antes da Constituição. Então, acho que a gente pode pensar, né, quando a gente pensa política pela Hannah Arendt, né, a gente pensa no conceito de política que vai para além dos partidos. Né, então, a gente tira também, né, né, a política dos partidos necessariamente, a gente pode pensar, né, os movimentos dos homens, né, que não são movimentos partidários, e a gente pensa também, né, um conceito de política que não esteja ligado à administração, né, que é um conceito tão ligado hoje em dia. Né, por exemplo, quando a gente pensa em determinadas figuras políticas, a gente pensa, né, ele é um bom administrador, logo ele é um bom político. Né. Para Hannah Arendt seria péssimo. Né. Alguém que é um bom administrador não necessariamente é um bom político, né? E a Hannah Arendt vai dar um exemplo, né? Você pode pensar, né, um tirano que seja um bom administrador, né, um tirano que, por exemplo, vai resolver o problema da fome no seu país, né, mas não vai permitir que os homens atuem politicamente, né, não vai permitir que os homens apareçam em público, né, não vai permitir que os homens, né, possam agir diante de atos e palavras, que os homens possam discursar em praças públicas, por exemplo. Então, acho que vai por aí. Ok. Quando você fala homem, você tá falando de homem mesmo, ou você tá falando ser humano Não, ou pessoa? Porque ser são humano. conceitos diferentes, né? Sim. É porque a Hannah Arendt... Mas ser humano ou pessoa, né? Porque o conceito de ser humano é diferente do conceito de pessoa, não sei. Por exemplo, né, enfim, tem uma diferença no conceito, né, para Hannah Arendt entre humanos e humanidade, de alguma maneira, né, e humanidade. Né. Quando a gente pensa humanidade, né, a gente pensa esse todo, assim, de alguma maneira, né, o né. Quando a gente pensa os homens, né, a gente pensa, por exemplo, enfim, os homens, a gente está pensando na pluralidade dos homens. Né. Então, essa diferença, né, essa diferença radical que a gente tem, por exemplo, entre as civilizações, essa diferença radical que a gente tem entre as culturas, né, isso está incluído em todo o exercício da política. Né. Quando a gente pensa em humanidade, a gente está pensando nesse conceito muito geral, por exemplo, que é um conceito que muitas vezes é fabricado, né? Então, por exemplo, o totalitarismo pensa um conceito específico de humanidade. Né? A humanidade deve seguir aquele padrão, né, da raça ariana, etc. Isso nem seria muito Hannah Arendt, assim, especificamente. Né? Mas a gente pode pensar, assim, isso a título de exemplo. Mas para Hannah Arendt, ela usa os homens muito por conta do vocabulário da época também. Né? Ela está incluindo, enfim, homens e mulheres, enfim, e outras pessoas, né, também. Ok. A Judith Butler, inclusive, vai pensar isso de forma muito interessante nos livros dela, né? De como outros gêneros, enfim, outras formas, né, de existir no mundo, né, podem pensar política. Tá bem. Nesse sentido aí de política, né? A pluralidade e a diversidade seriam essenciais da política, né? Porque quando você falou de pluralidade, eu pensei muitas pessoas, né? Pluralidade tem um monte de gente.
Mas diversidade é um monte de gente, mas não homogêneo, não, um negócio mais heterogêneo. Sim. Então, para ter política, teria que ser heterogêneo, né? Eu pensei que, tipo, no fascismo, por exemplo, você tem um monte de gente junta, só que elas precisam ser meio iguaizinhas, né? Precisa ser uma coisa mais homogênea para ser o facho, né? Exatamente. É como se você colocasse aquele molde de biscoito, né, sobre a pessoa. Né? Você vai lá e imprime o molde em cima. Então, para ela, a política é um pré-requisito da política a existência de diversidade, por exemplo, né? Sim, pluralidade e diversidade, exatamente. São os muitos e os muitos diferentes. Né? Tem essa questão na política para Hannah Arendt. Ok. Eu perguntei também se a Hannah Arendt consideraria que existe um gradiente entre o político e o antipolítico, ou sei lá, passando ali pelo não político. Por exemplo, um país pode ter mais política que outro, ou é político ou não é, não sei como é que ela vê isso, se como um gradiente ou não, dá para pensar que aqui tem mais política do que ali, enfim. Eu acho, assim, pensando a priori, né, que sim, né, a gente pode pensar em países que permitam mais ou menos, né, essa experiência de aparecimento público, né, que seria justamente, né, uma questão muito importante para a liberdade em Hannah Arendt, né. Então, por exemplo, quando você pensa, sei lá, política no Rio de Janeiro, né, enfim, uma política tomada pelas milícias, por exemplo, né, Câmara dos Vereadores, etc, né, seria um Estado, né, que por conta do alto nível de violência, né, enfim, das milícias e de outros grupos, né, não permite esse aparecer humano de forma plural. Tem-se a questão da violência inserida na política, né, e há uma tentativa de você mutar o discurso, né, uma tentativa de fazer com que as pessoas não tenham voz. Né, e, novamente, né, para Hannah Arendt, a política inclui, né, essa questão do aparecimento através de atos e palavras. Né, então, as pessoas têm que agir, né, e têm que falar. Ok. E eu perguntei também se o conceito de Arendt de política é essencialista, né? Ela pensa em condições necessárias e suficientes, rígidas para a política, por exemplo. Ou é um conceito mais frouxo, sei lá, dá para você tirar um elemento e outro, ainda dá para ser política, tem uns conceitos que têm mais peso que outros. Como é que ela vê isso, né? Que tipo de conceito é esse? É um conceito rígido mesmo ou não? Eu acho que se a gente pensar, né, em questões necessárias, né, na política, né, a pluralidade e diversidade tem que estar lá. Né? Então, para que algo seja político, né, ele precisa ser necessariamente, né, plural e diverso. Mas eu não sei se... Eu acho que realmente a preocupação da Hannah Arendt sobre essa questão, né, de condições necessárias e suficientes não se coloca, assim, de alguma maneira, né, na forma que ela escreve, enfim, na forma que ela faz filosofia, de algum modo. Né? Eu acho que se a gente fizesse perguntas para a Hannah Arendt, por exemplo, ela não teria muito interesse nisso. Eu acho que, assim, de forma geral. Né? Ok. A gente volta na questão do Arthur depois, então, não? Certo? Isso, eu vou inserir agora o conceito de ação, política e liberdade. Ok, pode continuar. Beleza. Vamos lá então, né, gente? Então, falando sobre a questão da ação e da política, né, aqui eu inseri liberdade, inclusive, para a gente pensar juntos, né? São conceitos, novamente, muito centrais na Hannah Arendt, né? Quando a gente pensa política, a gente não tem como pensar política sem ação e sem liberdade. Né? E talvez isso complemente a pergunta, Elan. A Hannah Arendt ela vai pensar em alguns momentos da história em que, por exemplo, né, esse aparecimento público entre os homens tenha se colocado de forma mais vigorosa. Né? Isso vai acontecer, por exemplo, né, para a Hannah Arendt. Na Declaração de Independência dos Estados Unidos, né, os homens, de alguma maneira, puderam se reunir, né, e aparecer diante dos outros, né, entre atos e palavras. Isso vai acontecer em algumas situações revolucionárias. Né, ela vai falar dos conselhos, né, e que vocês podem ler, por exemplo, sobre os conselhos entre o passado e o futuro, sobre a Revolução, enfim, entre outros livros. Isso vai aparecer em alguns outros momentos da história, assim, específicos, que a Hannah vai citar ao longo das pesquisas dela. Né? Mas, por exemplo, esse movimento, né, que os pais fundadores dos Estados Unidos fizeram, né, em torno de uma liberdade, né, pública, né, e plural, né, é muito importante para a Hannah pensar o conceito de política dela. E ela vai, em vários momentos, né, por exemplo, no discurso dela, né, Liberdade para Ser Livre, retomar esse episódio. Eu acho sempre interessante a gente observar nesse retrato, né, e a Hannah Arendt vai perceber isso, né, claro, vai deixar registrado de alguma maneira, né, a quantidade de pessoas, né, brancas nessa foto. Né, você não vê nenhuma pessoa, né, de outras etnias aqui nessa foto. Né. Inclusive a Hannah Arendt vai falar, né, o quanto de alguma maneira também foi possível, né, assim, como na Grécia também, né, de que esses homens pudessem, né, atuar, né, enfim, em torno da pluralidade, né, em torno da política, excluindo determinada parte da população.
né? Ou seja, eles não tiveram que lidar com determinados problemas da necessidade, né? Como a fome, por exemplo, né? Então, resolveram, né, um problema da necessidade excluindo os homens da política, né, excluindo uma parcela muito importante da população da política, né, e excluindo aí justamente, né, um conceito de diversidade, né, um conceito não, desculpa, mas uma característica da diversidade. Mas vamos pensar então a ação em Hannah Arendt, né, como funciona a ação em Hannah Arendt, né. A ação em Hannah Arendt, né, ela vai pensar isso na condição humana, né, se não me engano, em 58, ela sempre acontece com o discurso, né? Então, sempre acontece entre atos e palavras, né? Os homens sempre se revelam entre atos e palavras. Então, o que seria mais ou menos a ação para Hannah Arendt, né? Seria justamente o aparecimento dos indivíduos, né? Ou seja, o aparecimento dos homens individuais, né? Cada homem, em âmbito público, né? Ou seja, entre as outras pessoas, né? Entre os outros homens, né? E de forma plural, né? Ou seja, entre esses homens, né? E também em termos de diversidade, né? Plural aqui significa tanto uma pluralidade, né, de pessoas, né, quanto de ideias, de modalidades da voz, enfim. A Hannah Arendt vai pensar esses elementos do discurso, né? Como, por exemplo, a voz dos homens, né? A voz dos homens vai ter diferença no discurso, né? E a Judith Butler, novamente, vai pensar essas questões a partir dos estudos de gênero recentes. Mas, para Hannah Arendt, então, a ação ela é o aparecimento dos indivíduos, né, ou seja, dos homens particulares, em âmbito público, né, ou seja, o aparecimento não acontece no particular, né, quando os homens estão em suas casas, né, em forma plural, né, em características de natalidade, ou seja, quando esses homens aparecem através de seus atos e palavras, né, a partir do momento que eles fazem, né, um discurso, como, por exemplo, novamente, né, Martin Luther King com I Have a Dream, né, enfim, um monte de discurso que a gente pode pensar ao longo da história, né, eles aparecem para os outros, né? E eles colocam coisas novas na história. Por exemplo, eles vão vibrar justamente essa teia de relações, né? A gente nunca poderia prever, na concepção da Hannah Arendt, né, o que o discurso I Have a Dream, por exemplo, do Martin Luther King iria fazer, né? E a gente pode pensar justamente essa conexão, né, entre hoje, né, o discurso entre o Martin Luther King, né, e os direitos civis para os negros, né, nos Estados Unidos. Então, algumas características, né, dessa ação e dessa ação com discurso vão ser, por exemplo, a imprevisibilidade, né, e a irreversibilidade, ou seja, é imprevisível, né, a gente não tem como saber onde esse discurso vai ecoar, né, o que esse discurso vai gerar, né, e também a irreversibilidade, ou seja, a partir do momento que eu faço, né, que eu coloco essas coisas em âmbito público, eu não tenho como desfazer, né, eu não tenho uma máquina do tempo para, por exemplo, voltar atrás e desfazer os meus atos, né, eles estão feitos, eles estão concluídos, né, e é por isso que, de alguma maneira, a gente também pode estudar a história. Vai haver justamente durante essa ação, né, a revelação dos agentes, né, enquanto agentes singulares, né, ou seja, eu, você, né, Elan, enfim, essas pessoas particulares do público que estão assistindo a live agora, né, vai haver justamente a revelação de cada um de nós, né, através desses atos e palavras. Isso é ação para Hannah Arendt. A política, né, seria para Hannah Arendt, né, e finalmente a gente chega aqui no grande conceito, né, da nossa live de hoje, né, é justamente o espaço de convivência público, né, e plural, né, ou seja, ele precisa ser público, ele não pode ser um espaço privado, né, ele não pode ser um espaço, né, que inclui, né, justamente esse espaço de poucos homens, né, dos poucos de alguma maneira, né, como por exemplo na oligarquia, né, onde há justamente, né, o exercício da própria liberdade, né, ou seja, há na política, né, o exercício da liberdade. A gente vai ver já algumas questões de política e liberdade, né, mas de forma geral, né, a liberdade é um componente da política. A política vai se diferir, então, da ação, né, pela inclusão das leis, né? A ação é imprevisível, né? A ação tem essas características de imprevisibilidade, mas a política ela vai acontecer dentro de um espaço delimitado, que é o espaço das leis. Vai haver, então, inclusive, né, uma imprevisibilidade e instabilidade também causadas pela ação, mas a política vai dar legitimidade também ao poder, né? E aqui o poder, novamente, não nesse sentido que a gente usa, de que alguém é poderoso e alguém tem poder, mas no sentido da Hannah Arendt, que é o seguinte: poder para Hannah Arendt, né, são os homens agindo em concerto, né? Ou seja, são os homens agindo ali uns com os outros, né, em torno de determinada coisa. É a política que vai justamente dar legitimidade a esse poder, né? A política que vai dar solo para esse poder, solo para a atuação desse poder de alguma maneira. A política, então, né, para Hannah Arendt, ela vai se basear na pluralidade dos homens, né? Não existe política para Hannah Arendt que se baseie, né, no inverso da pluralidade, né, no avesso da pluralidade. A política ela vai tratar da convivência entre os diferentes, né? Então, a convivência entre os homens, né? Não existe política no isolamento, né? É por isso que a tirania, por exemplo, não é uma forma de política. E a razão de ser da política é justamente a liberdade, né? Por isso que eu trouxe o conceito de liberdade também para a gente pensar aqui hoje. Liberdade para Hannah Arendt, né, tem como conteúdo real a admissão no âmbito público,
e a participação nos assuntos públicos. Ou seja, só a liberdade enquanto eu atuo em público, né, e posso participar dos assuntos públicos, né, dos negócios humanos. Né. Quando eu posso, por exemplo, fazer parte dos movimentos políticos da minha cidade, quando eu posso fazer parte, né, dos conselhos, por exemplo, né, que são a forma mais clássica de política para Hannah, né, a forma que mais permite essa atuação, né, em público. Né. Os conselhos são pequenas formas, né, de política, são formas de bairro, por exemplo, né, são formas em pequenos lugares, assim, que as pessoas estão engajadas na vida política, né, e estão dando origem às coisas novas. E liberdade, então, para Hannah Arendt é essencialmente viver uma vida política. Né? Enquanto eu exerço a minha vida política, eu tenho liberdade. Né? E a liberdade, ela é tal como as artes performáticas. Né? Ela só existe enquanto a ação se faz. Né? Se vocês pensarem lá, por exemplo, né, nos parangolés do Hélio Oiticica, né, que é um artista brasileiro, né? O parangolé lá, ele só existe, né? A arte do Hélio Oiticica só existe realmente enquanto ele está dançando. Né? Quando ele para de dançar, né, você pode ter ali o resquício enquanto obra, né? Mas, né, você não tem mais a dança, né, que é essa arte. Então, a liberdade para Hannah Arendt é isso. Assim, a liberdade ela só existe, né, em público. Né? Então, por exemplo, não há uma liberdade como em Agostinho, por exemplo, que a gente pode pensar um escravo livre. Né? Então, a Hannah Arendt pensa, né, justamente a liberdade como algo também não instrumental. Né? A liberdade para Hannah Arendt ela também não inclui, né, uma liberdade para alguma coisa. Né? A liberdade ela não é instrumental para Hannah Arendt. A gente não tem liberdade para fazer leis, por exemplo. A gente não tem liberdade para resolver o problema da fome. A gente não tem liberdade para construir um Estado. A gente não tem liberdade... A liberdade para Hannah Arendt é a liberdade para ser livre. Né? Ou seja, a liberdade que os homens têm para serem admitidos no âmbito público e participarem dos assuntos públicos através de seus atos e palavras. Né? Então, a liberdade, né, ela participa da esfera da ação, né, agindo, né, colocando as minhas questões, né, através de atos e palavras em público, que eu sou livre, né, que eu estou efetivando a minha liberdade. Né, e a liberdade é aquilo que garante o engajamento e a participação popular. Né. Justamente por estarmos agindo publicamente, né, nós também podemos possuir prazer na ação, né, e dar origem a algo novo. Né. Então, a liberdade, né, e o agir publicamente tem a ver justamente também com ter prazer na política, né, que era tão importante para Hannah Arendt, né, que parece tão distante para a gente hoje. Né. A forma mais autêntica para a liberdade e para a ação, para Hannah Arendt, né, a forma de governo, seria a república. Seria a forma que permitiria, né, essa ação e essa atuação dos homens, né, em âmbito público de forma mais bem adequada, né, mais bem livre, né, mais bem, de alguma maneira, colocada, né, em público, que os homens poderiam realmente, em algo mais reservado, né, a plenitude, né, algo mais próximo da plenitude desses atos e palavras. A Hannah Arendt vai pensar, por exemplo, né, em algo que se aproxima mais desse conceito de liberdade, como, por exemplo, a Revolução Americana, né, que os pais fundadores estavam lá discutindo, né, novas leis, estavam lá colocando novas coisas na fundação de um novo país. Liberdade, então, para Hannah Arendt se contrapõe à necessidade, né, a necessidade da esfera do labor, né, por exemplo, desse momento que a gente come, a gente bebe, né, a gente satisfaz as necessidades do nosso corpo. Né. E aqui tem uma ironia muito grande, né, em relação à liberdade, né, e à necessidade em Hannah Arendt. Né. A gente precisa da necessidade para que a gente possa agir publicamente, né, para que a gente possa agir politicamente. Né. Por mais que, de alguma maneira, né, a liberdade não signifique em nada ter a ver com necessidade. Né. A necessidade, por exemplo, vai ser aquilo, a satisfação da necessidade vai ser aquilo que vai garantir a sobrevivência biológica, né, que é justamente a atividade do labor. Né. Eu vou laborar para que eu possa justamente comer, beber, enfim, essas atividades do meu corpo, né, fazem parte do labor. Então, por exemplo, governos tirânicos, né, que são governos não políticos, vão poder satisfazer a fome, vão poder solucionar a pobreza, vão poder garantir a saúde, mas governos tirânicos nunca vão permitir que os seus cidadãos ajam publicamente. Porque agir publicamente é justamente, né, tirar é justamente habitar essa esfera pública, né, justamente habitar essa esfera dos homens, da convivência entre os homens. Né, e é justamente criar poder entre os homens. Né, e tudo que o tirano tenta, de alguma maneira, né, é manter o seu vigor. E para Hannah Arendt, justamente, o vigor ele sempre vai poder ser derrubado, né, pelo poder, ou seja, pela atuação conjunta dos homens. Então não adianta que o tirano seja super vigoroso, que ele tenha um vigor enorme, né, mas ele vai poder ser derrubado. Justamente, né, satisfazer a fome, solucionar a pobreza, garantir a saúde, não é preciso que haja uma república para que esses problemas sejam resolvidos. Então, por exemplo, a Revolução Francesa, né, para Hannah Arendt, vai sair dos trilhos justamente por conta dessa necessidade. Né? Se vocês lembrarem, por exemplo, né, em relação à liberdade, claro. Se vocês lembrarem, por exemplo, da Revolução Francesa, a Revolução Francesa vai começar com uma crise enorme de alimentos na França, né? Com o povo passando fome. Né? E já que era necessário, de alguma maneira, satisfazer a necessidade dos homens, né, a liberdade foi sacrificada, né, na visão da Hannah Arendt. Então, acho que algumas questões podem ser colocadas aí, né, que acho que a gente pode pensar juntos. Enfim, se vocês quiserem, ecoem aí nos comentários para a gente pensar, e eu posso
posso pensar junto com vocês, né? Eu acho que a gente pode mobilizar os conceitos da Hannah Arendt para pensar se, por exemplo, tudo seria política, né? E, a princípio, já diria que não, né? Para Hannah Arendt, a esfera da política é justamente essa esfera pública, né, onde os homens possam aparecer. Uma esfera privada, por exemplo, né, como, por exemplo, uma relação entre pai e filho, não é uma esfera da política, né? E uma relação de aprendizado, né, como, por exemplo, na educação, também não é uma esfera da política. Ou seja, quando nós estamos educando, nós não estamos fazendo política, segundo a visão da Hannah Arendt. Uma outra pergunta que eu acho que a gente pode colocar, e que é muito interessante em relação a isso, né? Se nós fazemos política apenas através de partidos. Novamente, para Hannah Arendt, os partidos se preocupam com questões administrativas, né? E não necessariamente, né, estão preocupados com a questão da liberdade. Então, para Hannah Arendt, né, essa preocupação da liberdade, ela vai além dos partidos, ela vai além da administração do Estado, ela vai além da administração do Estado, das necessidades. E a gente poderia pensar também, né, nesse mesmo esteio, né, se política seria buscar solução para os problemas sociais, né? E aqui no nosso país a gente tem problemas sociais dramáticos, né? Para Hannah Arendt, não. Né? Política, novamente, tem a ver com a liberdade, né? Política não necessariamente tem a ver com necessidade, por mais que, de alguma maneira, né, nós precisamos satisfazer as nossas necessidades biológicas para que a gente possa participar politicamente. Gente, eu trouxe isso de apresentação, quero ouvir mais as perguntas de vocês, né? Aí estão meus contatos, meu e-mail, enfim, meu Instagram. E se vocês quiserem, né, podem seguir também o Instagram que eu tenho de curso junto com os dois amigos, dentre eles o Marcelo, né, que é os Andorinhas Cursos de Filosofia. É isso, gente. Eu vou parar aqui o compartilhamento de slides para a gente pensar as perguntas juntos. Ok, perfeito. Cadê? Eu tenho dúvidas aqui, ó. A primeira é de se a liberdade para ela é diferente de livre-arbítrio, por exemplo, ou ela está pensando como termos intercambiáveis. O que você acha? Eu acho, né, que eu não consigo responder essa questão, enfim, satisfatoriamente, porque quando a Hannah Arendt ela pensa livre-arbítrio, né, ela vai partir lá das discussões do Agostinho, né? Mas o que eu posso dizer a priori, né, é que a Hannah Arendt pensa a liberdade como essa definição que eu te disse, né? E livre-arbítrio para ela, por exemplo, estaria de forma diferente do livre-arbítrio de Santo Agostinho. E tem justamente a ver com esse atuar em âmbito público, né? Então, acho que ela se baseia em Agostinho em alguns aspectos, né, para poder pensar essas duas questões, mas eu não vou conseguir, enfim, satisfazer essa curiosidade sobre essa questão, porque, enfim, conheço muito pouco sobre a teoria de Santo Agostinho, né, enfim, e acho que não responderia apropriadamente. Mas vamos Tá lá. bem. E quando você falou das necessidades, né, eu fiquei em dúvida se a Hannah Arendt compra algum tipo de hierarquia das necessidades do Maslow, ou se ela estava sob influência disso, né? Que, tipo, Uhum. na base da hierarquia das necessidades estaria, sei lá, você ter a alimentação, moradia, tal. Aí depois tem segurança, né? Um pouco mais acima. Aí um pouquinho mais acima tem os seus relacionamentos, né, com as pessoas. Aí mais acima Reconhecimento, né? já entra a tua autoestima, né? Suas realizações Reconhecimento. pessoais. Uhum. Lá no topo tá a moralidade, né? Coisas, ou Uhum. seja, teria uma espécie de hierarquia de necessidades aí. Ela tinha em mente alguma coisa assim, ou não, quando estava falando do conceito de necessidade? Uhum. Eu acho que esses estudos da psicologia, né, no século XX impactaram assim, o cenário intelectual geral, né? Mas assim, eu acho que a preocupação da Hannah Arendt, pelo menos não me lembro assim, dela citar diretamente na pirâmide de Maslow ou nada disso, mas eu acho que ela não tinha uma preocupação assim, de hierarquizar necessidades especificamente. Para ela era importante falar o seguinte, né? Liberdade não é necessidade. Né? Necessidade você tem isso aqui, né? Isso aqui é parte da vida ativa, né? Mas a liberdade ela é uma outra parte da vida ativa, né? Ela tem a ver com a ação, ela não tem a ver com o labor. Acho que para Hannah Arendt, né, seria muito mais interessante para ela fazer uma fenomenologia geral da vida ativa, né, então mostrar que na vida ativa dos homens, né, existe labor, trabalho e ação, né, e do que necessariamente entrar nessas hierarquias da pirâmide de Maslow, por exemplo, né, da hierarquia entre as necessidades. Mas acho que a gente pode pensar assim, né, porque, por exemplo, quando a gente pensa o reconhecimento, né, a gente pensa coisas que têm mais a ver com identidade, né, talvez a gente já esteja pensando de alguma maneira algo mais ligado à ação, né, do que a necessidade. Então, os homens possuem determinada necessidade de serem reconhecidos, né, e de terem seus feitos registrados na história, né, e terem seus feitos registrados, né, dos movimentos da humanidade, né. Mas isso também, de alguma maneira, também não expressa necessariamente uma necessidade mesma, né, que é a necessidade lá do labor, né, de você comer, beber, etc. Né. Acho que a gente pode traçar um certo diálogo. É um certo problema dessa visão meio
Maslowiana, sei lá, Maslowiana, seria que, tipo, se a gente pensa em termos de motivação, pelo menos, a gente pensaria que, sei lá, as pessoas primeiro elas são motivadas a tentar conseguir comida, água, necessidades básicas, segurança e tal, e depois elas se preocupam com, sei lá, satisfação, realização pessoal, vaidade e tal, ou relações interpessoais, autoestima. Só que essas coisas acabam não funcionando tanto assim na prática, né? Às vezes as pessoas deixam de comer para poder comprar maquiagem, né? Tipo, Sim. as pessoas fazem esse tipo de coisa na vida real, então, Sim. sei lá, é estranho pensar as necessidades nesse sentido também. Eu deixei cair meu microfone aqui. O Arthur perguntou: teria um modo mais prático de transformar a política brasileira em algo mais próximo do conceito de Arendt? O que você acha? Eu acho que se a gente pensar a política, né, não enquanto administração, assim, a gente pensar essa política realmente do aparecer público dos homens, né? E a gente pensar realmente, por exemplo, os protestos, né, em que novos líderes, né, possam aparecer de protesto ou não, né, enfim, protestos sem líderes, né, mas que os homens se revelem em público, né, enfim, enquanto houverem, né, homens agindo, né, com atos e palavras, né, nesse sentido da Hannah Arendt, há política. Né? Por exemplo, eu citei aqui os índios em movimento, né, que inclusive posso citar o Krenak também, lá em 87, né, na Constituinte, né, são pessoas agindo politicamente, né, no sentido arendtiano, de alguma maneira, colocando coisas novas, né? Assistam o discurso que o Ailton Krenak fez na Constituinte, né, em 87. É um discurso lindíssimo, assim, que através do discurso dele, né, e das ações, né, que ele fez, né, você tem uma consolidação dos direitos indígenas, né, enfim, tem um impacto na consolidação dos direitos indígenas impressionante, né? Então, acho que teria mais a ver por aí, Arthur, assim, menos a ver necessariamente com a administração, né, mas mais a ver com os homens agindo, né, os homens se revelando em público, os homens praticando sua liberdade. Acho que para a Hannah Arendt a importância é essa. Ok, perfeito. Tem que divulgar alguma coisa aí nesses últimos minutos aí? Sem mais questões aqui, você pode divulgar aí teus projetos sobre a gente te encontrar depois, Matheus. Fala aí. Beleza. Bom, queria em primeiro lugar te agradecer, amigo. Enfim, um prazer estar aqui, né? Agradecer ao público também que assistiu até esse momento, né? Aproveitar para divulgar o curso que eu vou fazer, né, no Andorinha, junto com o Marcelo Capello, também de lá da PUC-Rio, né, que é o curso Verdade Política. A gente vai em 5 aulas, né, abordar um texto da Hannah Arendt, né, Verdade Política, pensando uma série de questões contemporâneas, né, como, por exemplo, a fake news. Né? A gente vai pensar a verdade factual, como a verdade factual pode se relacionar, né, com as coisas e como a gente pode pensar a política a partir disso. Então, se vocês quiserem se inscrever, né, procurem lá a página do Andorinhas, né, no Instagram, como eu já divulguei ali antes. E é isso, gente. Queria agradecer imensamente por estar aqui com vocês, né, e poder pensar nesses momentos. Ok. Até mais. Na semana que vem, nós vemos com... Eu esqueci quem vai ser na semana que vem. Quem vai ser? É o Vitor? Não lembro. Eu Acho que acho é que o é o Vitor. Vitor. Vai ser, É o Vitor. vai ser sobre evidência, né? Vai explicar o que é uma evidência. Aí super importante aí para pensar fake news, por exemplo. Mas, bem, Sim. nos Vou vemos estar assistindo. então sexta que vem. Até lá. Valeu, gente. Obrigado.